Olha, eu tava concentrada aqui no chat de verdade, mas que nem tu disse, né? Tu também tá inelegível até quando? Que Até período? essa última eleição, a próxima eu já participo. Essa é a última. E tu quer voltar como? Então, na verdade, assim, eu pretendo disputar eleições majoritárias. O meu time é que vai decidir qual vai ser o meu papel, mas, sinceramente, eu prefiro disputar prefeitura, governo, presidência. Eu prefiro disputar eleições majoritárias do que proporcionais. Beleza. Eu tenho uma dúvida com relação a a proposta do Missão. E eu acho que muitas vezes sobra muitas lacunas ali para a Claro. gente entender como vocês se posicionam. Eu já vi muita gente falando que é o novo puxadinho da esquerda, mas vocês se posicionam como uma nova direita. E eu acho que falta algumas respostas ali. E isso realmente me gera uma dúvida. O que é de fato o Missão e o que a gente pode esperar? Porque eu sinto que tem certos discursos que acabam sendo um pouco Sim. contraditórios. Na verdade, assim, quem fala que a missão é de esquerda é bolsonarista. É só isso. Os caras acham que ser de direita é gostar do Jair Bolsonaro, quando é, na verdade, justamente o oposto. Né? Você gostar do Jair Bolsonaro significa você abrir mão do combate à corrupção, da economia de mercado, tudo aquilo que a gente já falou, para ser capacho de uma família, né, corrupta. Né? Eu quero lembrar que Jair Bolsonaro é um corrupto, Flávio Bolsonaro é um corrupto, e essas pessoas não podem sequer enrijecer leis penais, porque senão eles vão presos. Todas as propostas da missão estão escritas. Nós passamos mais de 3 anos, passamos pelas mãos de mais de 200 pesquisadores para escrever um livro com as nossas propostas. E a gente está fazendo uma coisa muito nobre. A gente disponibiliza o nosso livro para o escrutínio público, para que as pessoas possam, inclusive, questionar nossas propostas. Então, eu deixo aberto aqui e não precisa fazer disclaimer. Eu vejo sinceridade e honestidade nas suas dúvidas para me perguntar o que você acha que às vezes é contraditório. Putz, Arthur, ó, eu acho que essa proposta não é legal, eu acho que a defesa que vocês fizeram desse caso não é bacana, e aí eu vou ter a oportunidade de explicar, e eu acho que isso faz parte, inclusive, do que todos os partidos deveriam fazer. Colocar suas propostas para que as pessoas sejam críticas em relação a essas propostas. Então vamos lá, então vamos tentar desmistificar essa questão, porque se vocês fazem tantas críticas contundentes e diretas ao bolsonarismo, falando que vocês não se igualam ao bolsonarismo, mas me parece que muitas vezes corre um certo risco de vocês irem para a mesma linha do que vocês mesmos criticam. Por exemplo? Vocês terem essa linha um pouquinho mais rígida do direita, ter um discurso um pouquinho mais... me ajuda com aquela palavra? Radical. Radical, exatamente. Tá, na verdade é o seguinte, na verdade, nós somos radicais de verdade. O Jair Bolsonaro e o bolsonarismo não são radicais. Então, eu vou dar um exemplo para você. A principal proposta do Renan para a segurança pública é criar o direito penal do inimigo, onde você vai considerar um faccionado um membro de um exército invasor do seu país. Isso significa um regime judicial diferente para essa pessoa. Você tira dessa pessoa as prerrogativas de um cidadão brasileiro. Você tira dessa pessoa, tá? O bolsonarismo não faz nada disso. O bolsonarismo, na verdade, faz o contrário. O bolsonarismo pegou, por exemplo, o pacote anticrime do Moro, que de fato era uma coisa que prendia tanto o ladrão do colarinho branco até ladrão do celular da Paulista, e ele transformou, por exemplo, numa emenda do Freixo do PSOL que cria juiz de garantias. Então, não é que, a gente tem os mesmos defeitos do Bolsonaro porque a gente é um pouquinho radical demais. Não, na verdade, nós somos verdadeiros radicais. Né? E o bolsonarismo não é nem que é moderado. O bolsonarismo é fingimento. O bolsonarismo é só um teatro que finge ser aquilo que não é. Nessa questão da lei penal é muito claro. Por exemplo, quando a gente teve o Lula sendo solto da cadeia, o que aconteceu? O STF entendeu que prisão após trânsito julgado seria só depois que passasse pela STF, não só mais na segunda instância. Nós nos posicionamos imediatamente contrário a essa decisão, falando que o trânsito em julgado tinha que ser após a segunda instância. O Jair Bolsonaro e a família dele se abstiveram do debate. Entendeu? Então, na verdade, nós somos muito mais radicais do que o Jair Bolsonaro. Entendeu? Arthur, deixa eu pegar um gancho, porque é a segunda vez que tu cita um nome, não sei se vocês repararam. Sérgio Fernando Moro. Sim. Né? E só que o Sérgio Fernando Moro, né, ainda que tenha sido supostamente pelo teu discurso traidor da direita, né, principalmente quando se envolveu nas polêmicas envolvendo o Jair Bolsonaro, hoje está afiliado ao PL. Por que que até Sérgio Moro, que já compôs diretamente o governo Bolsonaro, perdoou Bolsonaro e o MBL não? Porque o Sérgio Moro é um homem fraco. O Sérgio Moro não perdoou Jair Bolsonaro. O Sérgio Moro está afim dos votos que vêm do sobrenome. O Sérgio Moro é um homem de papel. O Sérgio Moro não entendeu o papel dele, tá? Dentro da República, dentro da história que ele poderia construir para o país dele, sendo o principal juiz da Lava Jato. O Sérgio Moro, ele decidiu jogar fora toda a credibilidade que ele poderia ter, todo o papel histórico que ele poderia ter para se abraçar com o ladrão, com o vagabundo do Valdemar da Costa Neto, pegar 11 milhões de reais de fundo eleitoral e pedir voto para os paranaenses.
Sérgio Moro é um homem de papel. Como é que você pode sair do governo Jair Bolsonaro falando que ele traiu brasileiros aqui, interferindo na PF, eu não posso deixar isso acontecer, e depois você se abraça com o Flávio Bolsonaro na mesa com o Valdemar da Costa Neto para dizer que o Vorcaro, veja bem, mas e o PT? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Eu acho que o que falta no Brasil é justamente pessoas que têm coragem de falar aquilo que é certo, independentemente da popularidade daquele momento. Ok, mas deixa eu fazer o papel de Sérgio Moro aqui e te perguntar, mas do outro lado tem o PT e nós precisamos derrotá-lo, Arthur. Então tá, você acha que você vai derrotar o PT colocando outro corrupto no poder? Vamos lembrar que quando o Jair Bolsonaro se elegeu, ele se elegeu com a promessa de colocar Sérgio Moro no STF. Ele colocou quem? O Cássio Nunes, que foi o voto de Minerva para anular todas as provas da Lava Jato, para acabar com a multa do Odebrecht, para perdoar um monte de presos, né, de corruptos que seriam presos na Lava Jato. Né? Ele colocou quem? O André Mendonça, que infelizmente também é um garantista, apesar do bom trabalho agora no escândalo do INSS. Né? Quem que ele colocou na PGR? O Aras, que não processou nenhum corrupto. Né? Então, se vocês acham que votar no Flávio Bolsonaro ou no próprio Sérgio Moro é um caminho diferente do que votar no PT, você está muito enganado. Você está votando no ladrão com roupa de polícia. É isso. Bom, tem mais uma pergunta? Tenho. Por favor. Arthur, o que significa o tal... Porque o Renan ainda não me convenceu nesse ponto. O que significa o tal do prendeu, matou? Vamos lá, o prendeu, Boa. matou é como se a gente brinca que é como se fosse o muro do Trump. O Trump fala, não, a gente tem que construir um muro, tem que construir um muro. Pra que você fala um negócio desse? Pra gerar um debate em relação à proposta que não é construir um muro. É você proteger os Estados Unidos da imigração ilegal, etc, etc. A mesma coisa. O que é o prendeu, matou? As pessoas estão de saco cheio de terem seus celulares roubados, de terem seus filhos mortos em latrocínios. Então, a questão é muito simples. A gente precisa do direito penal do inimigo, como expliquei anteriormente, para prender faccionado, e a partir da repressão ao crime organizado, você tem um desincentivo do crime desorganizado. Porque hoje eu vou te falar uma coisa. Todo mundo já ouviu falar do speed bike, né? Speed bike aqui na Paulista é o seguinte, você tá com o celular na mão, vacilando, passa um maluco do celular e rouba teu celular. De bike e rouba teu celular. Esse cara não necessariamente pertence uma facção criminosa. Esse cara não necessariamente merece um tiro na cabeça. Só que esse cara sabe que se ele roubar o teu celular e ele for preso, ele vai ser solto antes do policial que prendeu ele, que vai ter que ficar preenchendo o papel na delegacia. Você combater o crime organizado, você matar pessoas do crime organizado com fuzil na mão que querem matar policiais, você prender esses chefes de quadrilha, vai fazer com que esse crime desorganizado pare de ter a sensação de impunidade. Eu vou te falar uma coisa, eu vi uma notícia hoje, tá? Que aqui no Capão Redondo, um moleque, ele tava num Corsa, tem o vídeo, ele é roubado por 2 caras, esses caras sobem na moto, saem correndo, ele liga o carro, persegue os 2 caras, atropela os 2 moleques e mata os 2 moleques numa moto. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, a população não aguenta mais isso. A população quer matar essas pessoas. A pessoa não aguenta mais ter um vagabundo com uma arma na tua cabeça, sendo o juiz da tua vida naquele momento. Então, o Prendeu Matou é quase como um grito de libertação, tá? Para um programa sério de enfrentamento ao crime organizado e desincentivo ao crime desorganizado. Tá, Mas a polícia vai sair atirando? Não, justamente o contrário. Hoje, na verdade, a polícia já pode matar pessoas que apontem a arma para elas. Na verdade, isso não é nem legítima defesa. Isso é o exercício legal da sua profissão. O que a gente está dizendo é o seguinte, se você vai ter um policial que vai para uma operação e ele vai fazer um negócio desse, ele vai ter o amparo do Estado, inclusive, para defendê-lo. Porque hoje a verdade é o seguinte, se um policial mata um vagabundo, ele não tem nem a garantia de uma defesa legal, né, paga pelo Estado, para ele não ir para cadeia. Então o policial, muitas vezes, ele dá aquela hesitada na hora de atirar e ele toma o tiro, o que está muito errado. Então, quando a gente fala especificamente das ações da polícia, a gente está falando de policiais que vão ter a certeza que se eles estiverem no pleno exercício da sua função, inclusive com body cam, eles vão poder atirar e vão poder matar vagabundo, que é isso que as pessoas querem. Tudo bem, mas e daí se pega, por exemplo, um inocente? Não, Aí como que fica segurado nesse sentido? Isso tecnicamente já não é permitido hoje. Um policial não pode matar Mas é que o prendeu hoje. matou, como é que vocês vão ter plena certeza se você chega já atirando? Vamos lá. O prendeu matou não é chegar atirando. O prendeu matou é dar garantia para o policial que vai cumprir o protocolo, que vai ser padrão na sua abordagem, de que ele não vai ser processado por uma ONG querendo uma indenização coletiva por conta dele exercer a sua função. Isso não é licença para matar. Os policiais não vão virar... como é que chama? Double 7, né? Que é o 007, licença para... Não é isso. Agora, se o cara tiver com uma arma na mão, apontou pro policial, vai morrer. Por exemplo, aquela mega operação que teve no Rio de Janeiro,
recentemente no Complexo da Penha, do Alemão? Vocês são favoráveis a esse tipo de ação Completamente da polícia? favoráveis. Eu quero lembrar que essa operação matou mais de 100 vagabundos e prendeu mais de 80. Né? Pessoas de alta periculosidade. O problema é que, como infelizmente ela foi liderada pelo Cláudio Castro, que aparentemente é um político corrupto, envolvido inclusive no escândalo, né, do Banco Master e do Forcaro, né? Lembrando que ele liberou inclusive ali o crédito consignado para os fundos do Forcaro, né? Ele mesmo não pôde fazer muita coisa. E digo mais, você fazer só a operação sem o planejamento todo de modificação da legislação penal também não adianta. Então, novamente, eu não acho que a operação foi errada, eu acho que a operação foi certa, mas ela foi insuficiente. Você não vai mudar a realidade do Brasil enquanto você não modificar a lei penal. E digo mais, a gente tem mais uma segunda trava jurídica para isso. Quando você, por exemplo, você sufoca o crime organizado no Porto de Santos, sabe o que acontece? Eles migram para o Ceará, por exemplo. Sufoca no Ceará, eles migram para Pernambuco. Sufoca lá, migra para Paraíba e assim por diante. Por que eu estou dizendo isso? O Brasil precisa entender o crime organizado como uma organização que não é estadual. Então nós precisamos de uma justiça, nós precisamos de varas, de fóruns, de procuradores, de juízes especializados em crime organizado que vão ter uma jurisdição nacional. E aí sim, meu irmão, eu não quero saber se a tua empresa está no Pernambuco, está no Ceará, está em São Paulo. Se eu sou juiz daquela vara que está combatendo o crime organizado, se lavou dinheiro, não importa em qual estado, você vai estar no mesmo processo. Porque aqui é um absurdo, cara. Aqui, por exemplo, você pega, sei lá, uma empresa na fronteira com a Bolívia, que você vê que ela é usada para lavagem de dinheiro e para trazer arma para o Brasil, enquanto você processa esse cara e ele tem outro braço financeiro em outro estado, por exemplo, no Paraná, com fronteira do Paraguai, é outra coisa, cai em outra... Isso está errado. Nós temos que estruturar a justiça para combater isso do começo ao fim da linha, de forma nacional. E como que o Missão pretende combater ali o PCC, mas sem transformar a segurança pública em uma guerra generalizada, por exemplo? Na verdade é o seguinte, eu vou te dizer que o PCC, diferente do Comando Vermelho, é uma organização muito mais sofisticada, né? Diferente do Comando Vermelho... Sofisticada? Porque eu vou te dizer uma coisa, o Comando Vermelho ele é mais tosco. O Comando Vermelho ele domina territórios e ele vende gás. Ele vende serviço de Uber, o cara tem que pagar um pedágiozinho ali. O PCC é muito mais sofisticado. O PCC está na Faria Lima. O PCC ele está em tráfico internacional de drogas num volume absurdamente maior do que o Comando Vermelho. E eu vou te dizer mais. Está na política também, Arthur? Com certeza está na política. A gente não viu várias campanhas sendo financiadas, inclusive, por esses caras, né? Por isso que eu te digo, contra o PCC, você tem muito menos uma dificuldade operacional e muito mais uma dificuldade jurídica. Porque eles são muito mais difíceis de serem identificados e de você prendê-los. Né? O Comando Vermelho, você parte de um enfrentamento mais direto mesmo. Você parte de dominação de território, onde você faz operações policiais e você consegue prender ou matar lideranças. O PCC é muito mais difícil.